A técnica de tematização também permite criar blocos temáticos, ou seja, organizações dentro dos moldes aí que a academia exige, buscando núcleos de sentido. E também possibilita o diálogo entre as experiências vividas e o referencial teórico da pesquisa. Isso, para mim, foi o máximo. Foi ver, como eu já disse anteriormente, né, aquilo que a experiência confirma do que a teoria diz e aquilo que desafia a própria teoria, o próprio ensino de línguas. Pode passar, por gentileza? E aí vem uma outra pergunta que eu precisei complexificar enquanto eu pesquisava no mestrado e muito mais no doutorado. O que é uma narrativa? Porque até então eu ficava preso à superfície do dizer. A narrativa é aquilo que a pessoa diz. A pessoa me conta e eu acredito na verdade que a pessoa compartilha. Mas é algo muito mais complexo. E eu acho que estes quatro blocos que eu apresento aqui acabam sendo um pouco reducionistas, porque é um pouco mais complexo do que isso, mas vamos chegar lá. Eu chamo de narrativa o uso da língua ou da linguagem, ou seja, como a pessoa se manifesta, se expressa com as mãos, com os gestos, com o olhar, com o tom de voz, com a modulação que a pessoa faz, na reconstrução da experiência. E isso convoca o que a professora Denise falou anteriormente, né, da alteridade. É a pessoa contando algo para alguém que está diante dela com uma finalidade. Não é simplesmente uma fala livre, como eu pensava, mas é uma fala que requer um certo controle, como um jogo de imagens. Quem sou eu para falar para esse pesquisador? Como é que ele vai receber aquilo que eu digo? Isso tudo também constitui a tessitura da narrativa. Um outro ponto é que a narrativa objetiva construir ou reconstruir trajetórias, percepções, significações. Não é necessariamente o que a pessoa viveu, mas como ela interpreta naquele momento, naquela experiência, por meio daquele contato, aquilo que ela viveu. Algo que excede as intenções da pessoa, porque muita coisa escapa durante o dizer. É importante para a compreensão de processos formativos, porque uma pessoa escolheu ser docente e não ser, por exemplo, cantora. O que motivou aquela escolha? Durante a narrativa, esses assuntos também são pontuados. E, por fim, algo que eu já disse no começo, que a narrativa explicita como os sujeitos se produzem em interação. É essa troca que requer uma escuta ativa e o reconhecimento da intersubjetividade que me atraiu desde o começo e que eu acho que consegui capturar. Eu trouxe uma citação, que é um pouco longa, tá? Peço desculpas a vocês, mas que materializa um pouco dessa complexidade do dizer, que é uma citação de dois ergólogos e de um linguista, que diz assim, abro aspas, dizer não é uma coisa simples. Eu pensava inicialmente que era muito simples. Só a pessoa vai me contar a vida dela, eu vou dar 2 horas de atenção, eu vou ficar sabendo de tudo da vida daquela pessoa, mas não, é algo muito complexo. Contrariamente ao que diz o senso comum, primeiramente porque dizer, expressar-se por meio da linguagem é, ao mesmo tempo, agir. É também, sobretudo, agir sobre pessoas. É, enfim, manipular de maneira simbólica objetos reais. Dizer é intervir nas relações reais entre as pessoas, com palavras que não são essas relações, mas que são, de algum modo, uma representação, uma contrapartida, uma imagem sonora. Então, aqui eu ressalto mais uma vez a presença da alteridade. Aquela ilusão, aquela vontade inicial de conhecer a pessoa, acabou adentrando uma seara bem mais complexa, que é, essa pessoa se produz diante de mim. E, ao mesmo tempo, a minha pesquisa vai trazer nela os reflexos dessa relação com essa pessoa. Essa pessoa tem as suas dores, as suas agruras, que vai fazer a minha pesquisa avançar. E agora, apresentando mais especificamente a análise temática, como eu disse, né, uma alternativa que pode ser útil à sua pesquisa, com suas potencialidades, com as suas limitações também, porque não é uma técnica que vai salvar a sociedade ocidental judaico-cristã da crise. Não vai, por suas limitações. Mas que pode lhe permitir um acesso, uma escuta mais atenta e mais informada durante o trabalho como narrativa, durante o trabalho com outro ser humano. Eu trouxe os 7 passos da tematização, mas eu preciso dizer que esses passos estão estabelecidos didaticamente, porque as coisas não vão acontecendo de forma estanque, as coisas vão se entremeando. Então você começa num passo, identificar o que vai ser mais fortalecido lá na frente, volta para o primeiro passo, porque é uma mordidura. É entender que durante a conversa ou a entrevista existe uma troca de imagens, uma produção muito profícua entre mim e a outra pessoa. Mas, grosso modo falando,
O que essa técnica nos traz como orientação? Primeira coisa é a transcrição das narrativas e o registro, aí eu trouxe um suspense, né, porque eu não coloquei ali, né? Registrar o quê? As impressões daquele encontro. Como é que a pessoa reagiu às perguntas que eu fiz? Então, por exemplo, eu me lembro de que, numa das primeiras entrevistas que eu fiz já no doutorado, a pesquisadora a professora cruzou os braços, cruzou as pernas e balançava o pé, assim, visivelmente incomodada com a minha presença. E eu comecei a conversar, falando de coisas aleatórias, né? Falei, essa escola aqui é tão bonita, tão aconchegante, as pessoas parecem tão felizes. E ela falou assim, felizes não, aqui é um ninho de cobra, porque você não conhece. Ela já relaxou. Falei, menina, me conta, como é que é isso? E aí a moça soltou lá o verbo, e assim eu consegui me conectar com essa professora. Para mim foi muito importante, porque era o objetivo da minha vida. Me conectar com um ser humano. Fazer, grosso modo, aquilo que Jung falava na psicologia analítica. Né? Domine as técnicas, conheça as teorias, mas diante de um ser humano, seja só outro ser humano. Não queria ser um pesquisador ali, eu queria só ser um professor do ensino básico, queria conversar com professoras sobre o que elas fazem no dia a dia. Como é que elas ensinam? Por que elas ensinam? E isso é muito interessante. Então, a primeira coisa, transcrever e anotar as suas impressões. Como é que eu consegui me conectar com aquela pessoa? Será que eu consegui? Será que poderia ser diferente? Inclusive, será que eu preciso de um segundo encontro com essa pessoa para esclarecer alguma coisa? Outro ponto, realizar a leitura flutuante das transcrições. É uma coisa muito interessante, porque quando eu ouvia durante a entrevista, era uma coisa. Quando eu li a transcrição, eu pensava, mas não foi assim. A pessoa não disse, eu amo o meu trabalho. A pessoa disse, eu amo o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Ela colocou uma ênfase naquele signo linguístico. Então, essa marca é fundamental para a minha pesquisa. Isso que a pessoa acentuou é significativo para ela, talvez não no nível da consciência, mas é relevante para a minha pesquisa. E quando eu reli e tentava reconstruir na minha cabeça, várias ideias já surgiam. Um outro passo, destacar trechos preliminares de interesse. Por que isto aqui captura a minha atenção? Como que isso ressoa com o objetivo da minha pesquisa? Ou, de forma mais importante, como este enunciado aqui ressoa comigo? Porque este era o ponto central da minha pesquisa com narrativa. Como que aquela pessoa se produzia em relação a mim? E como o que eu perguntava, atingia aquela pessoa? Porque, como eu disse, né, a pessoa não fala livremente abrindo o coração. Existe uma provocação, uma pergunta, e essa pergunta traz uma resposta. Como é que esse elo se estabelece? Outra coisa, agrupar temas e selecionar extratos representativos. Então, aí eu começo a sistematizar a análise daquela narrativa dentro dos moldes que a universidade determina, de categorização, uma tentativa de objetividade, embora o que sempre se destaca ali é o relacionamento intersubjetivo, mas quais temas eu consigo identificar neste extrato de fala ou nessa entrevista em especial? Definir unidades de contexto e unidades de significado. Ou seja, como um tema aparece de forma mais ampla e o que na materialidade linguística, no dito, sustenta aquele tema. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer, durante a minha vida escolar, eu tive muita dificuldade porque eu não me sentia adequado. O nosso colega Diego falou anteriormente, né? Eu apanhava na porta da escola, eu era agredido, sofria violência. Aí a pessoa traz uma unidade de significado, digamos assim, aquilo que te captura. Eu apanhava na escola, eu sofria bullying. Então, dentro de um contexto, consigo uma materialidade naquilo que foi dito, materialidade linguística. Organizar temas e subtemas. Dentro daquele tema, família, escola, ensino, eu trabalhei com práticas docentes, então trabalhei muito a questão da formação. O que se desdobra daquilo que a pessoa disse? Então eu sofri preconceito porque eu me formei em uma universidade privada, ou sofri preconceito, no caso de professoras de línguas, né? Porque eu nunca viajei ao exterior. Então, dentro daquele tema formativo, quais outros subblocos sustentam aquele tema maior? Organizar temas e subtemas, já falei. Interpretar os blocos temáticos em diálogo com o referencial teórico. Isso, para mim, foi o plus da tematização. Eu não uso aquilo que foi dito, os temas e os subtemas, para corroborar teoria.
A pessoa diz isso porque Foucault diz isso. Eu não uso isso para sustentar ou para reforçar aquilo que já foi canonizado. Mas eu uso para conhecer, inclusive, o que desafia a teoria. Alguém diz, prescreve, né, como a gente chama na regologia, prescreve como deva ser o ensino, como deva ser a conduta docente, mas o que acontece lá na ponta, na escola municipal, que não está no mapa, é algo muito diferente e funciona. E dá certo. E é interessante, e também é válido para aquela comunidade, para aquela localidade. Então esse é o ponto. Não é usar a tematização para ratificar o que está posto, mas para compreender o que pode ser diferente. O que também não está na academia, o que não está na universidade, o que desafia. E não coloquei aqui, encerrei os 7 passos da tematização, mas um ponto muito interessante que eu costumo dizer que é um desafio, né? Como eu falei, não é a técnica que vai salvar o mundo, olha, é melhor que a análise do discurso, vai por mim que é melhor que a análise de conteúdo, porque isso, na verdade, é mais uma das muitas ilusões que nós temos. Mas um dos desafios para mim foi não ficar só preso à ilusão do dizer, à transparência do dizer. Foi entender que por trás de todo dizer há algo que subjaz, há um não dito que sustenta aquele dito. Por exemplo, eu me recordo de uma professora que disse assim, não, porque eu trabalho por amor. O meu trabalho é uma missão. Aí eu já reconheci uma voz ali que descaracteriza o fato de que professores pagam contas, de que professores têm problemas, de que professores não podem aceitar a precarização da educação. Então, reconhecer quais outras vozes escapam naquele dito. Porque se eu confiar apenas na materialidade do dizer, naquilo que foi dito, eu vivo uma vida de ilusão, né? Eu preciso entender o que subjaz aquilo, o que sustenta, assim como aquilo que escapa também. Aí pode passar, por gentileza? Eu trouxe aqui algumas referências que eu utilizei para construir esta minha apresentação e que podem ser úteis para você, caso você queira se aventurar aí pela análise temática, entendeu? Para mim, é muito interessante. Olha que eu me formei, aqui na UERJ eu trabalhei com análise do discurso, mas a análise temática é uma alternativa muito viável. A professora que estabeleceu esses passos e tem feito essa técnica avançar é da casa, como eu já disse, né, a professora Helena Fontoura. Então, se você quiser conhecê-la também, aproveite que você está perto dela, tá certo? Então, pode passar para o último. Se você quiser mandar figurinhas no WhatsApp, entendeu? Quiser conversar, porque nem só de Foucault e Peixe vive a academia, né? Graças a Deus por isso. Eis aí os meus contatos, sinta-se à vontade, vai ser muito bom conhecer você, dentro das suas potencialidades e suas limitações também. Então, agradeço muito pelo convite, posso dizer que o que eu aprendi hoje valeu o mês todo, entendeu? O mês de dezembro todo. Foi um prazer, tá bom? Um abraço. Bom, quero agradecer a todos, né? E o Alexandre falou do Becker, né? E o Becker tem uma frase que eu uso muito nos meus trabalhos, que o Marcelo está aqui do meu lado, ele vai confirmar para mim que a nossa tese de doutorado não tem um capítulo de metodologia, não tem. Então, quando eu falo isso, né, que na literatura não tem, as pessoas causam uma estranheza, ainda mais que nós dividimos a mesma orientadora, né? Mas não tem. Então, quando você muda de área, né, eu que estava na interdisciplinar e agora na comunicação, é um desafio muito grande. Mas eu me pauto muito pela frase do Becker, né, que diz que a metodologia que deve se encaixar a pesquisa e não a pesquisa a metodologia, né? Então, a gente pensar nessa pesquisa artesanal. Eu achei interessante na fala de todos, porque todos falam aqui de campos em disputa, né? A política é um campo de disputa, os algoritmos, né, são campos de disputa e ainda muito um campo assim que falta muita gente estudar, né, um campo mercadológico, né? Eu e Denise, a gente está escrevendo um livro e a gente está falando do colonialismo de dados, né, de como esses algoritmos estão aí para não vamos dizer governar a nossa vida, porque seria muito mais para influenciar nos nossos hábitos de consumo, nas nossas opiniões, né? O arquivo como campo de disputa. Eu lembrei muito da Carolina Maria de Jesus, né? Quando aquela discussão toda do Audálio Dantas, quando ele organizou o quarto de despejo, tudo que ele deixou de fora para construir a personagem Carolina Maria de Jesus, né? E a escola, grande campo de disputa, né? E você dá voz
aos professores, né, e na sua própria metodologia selecionar o que vai entrar, o que não vai entrar, e também tudo o não dito, que é uma expressão que vai perpassar todas as falas, né, todas as nossas pesquisas. O que não está sendo dito, né? O que está por trás desses projetos de lei de bebê reborn? Né? O que está por trás dos algoritmos? Né? O que está por trás da família, né? Da organização do arquivo? E o que está por trás da sala de aula, né? do fazer do professor e todos os desafios que ele enfrenta, né? Então, foi muito bom, né? Quero agradecer muito ao Alexandre, a Mônica, a quem eu só conhecia por e-mail, ao Dilermando e Marcelo, colegas de longa data. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta?